Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Você é meu convidado a, junto comigo, sermos abençoados pela presença de Deus, pela palavra de Deus e com certeza pelo Espírito Santo que será mais uma vez o nosso professor. Antes de nós conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, eu quero convidar você a orar junto comigo e logo em seguida nos aprofundarmos no estudo e sabermos e entendermos aquilo que Deus já preparou para cada um de nós. Então vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estudarmos a Tua palavra, demandarmos tempo para ter qualidade na Tua presença e ainda mais aperfeiçoarmos e solidificarmos o nosso relacionamento contigo. Que esse tipo de encontro continue a se repetir e que em breve possa ser face a face diante de Ti. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje nós vamos estudar o tema de terça-feira. E o tema é o caso de Jó. Durante a semana nós estamos estudando aí, né, os temas que estão dentro do tema central da semana, que são as regras de engajamento. Em outras palavras, nós estamos vendo aí alguns contextos que tratam sobre o tema o grande conflito, né? E as regras que estão envolvidas dentro dessa batalha espiritual, que embora seja invisível aos nossos olhos, ela é bastante real. Então, o tema de hoje, o caso de Jó, nós vamos ver, né, essa história bastante interessante, que eu creio que todos nós conhecemos, mas que tem ensinamentos e que, de fato, revela de forma bem clara, de forma bem visível, a situação do grande conflito. Foi apresentado aqui um texto para a gente ler, né, o contexto do livro de Jó, e eu quero convidar você a ver comigo. A gente vai começar aqui no capítulo 1, do verso 1 ao 12, que é a primeira parte, onde narra ali os primeiros momentos, a questão em que Jó viveu essa cena do grande conflito. Diz assim, ó, verso 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O próximo contexto, agora é o contexto de Jó, capítulo 2, verso 1 ao 7, que diz assim, ó: no outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você
me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas tuas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás à presença do Senhor, e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Olha só o que aconteceu com o personagem Jó. A vida de Jó, ela retrata muito bem aquilo que muitas vezes eu e você vivemos nos dias de hoje. Sim, eu estou falando do grande conflito. Muitas vezes eu e você não entendemos e não sabemos as razões pelas quais estamos passando por algumas situações. E com base na história de Jó, a gente tem, de certo modo, um vislumbre daquilo que pode ser a minha e a sua realidade. Com base nesse contexto que a gente leu, eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos e refletirmos. Diz o seguinte, ó. Jó apresenta várias verdades. Vamos ver qual é a primeira verdade? Houve um conflito celestial, não apenas um diálogo entre Deus e Satanás, já que outros seres celestiais estão envolvidos. O contexto de Jó apresenta a realidade, né, de que Deus, de certo modo, realiza ali uma espécie de conselho, em que ele convida os representantes, né, de cada mundo, de cada terra. E ali, naquela situação, Satanás, ele se aventurou, de certo modo, né? E foi como representante da terra. Como é que a gente percebe isso? Pela maneira pela qual ele se apresenta na presença de Deus. Quando o Senhor pergunta de onde ele vem, ele diz de andar e rodear pela terra, de perambular pela terra. Isso é uma clara identificação do que os monarcas faziam, né? Por exemplo, a gente vê o Davi falando dessa forma, né? Vê outros reis se referindo à mesma forma, ou seja, os reis, para demonstrar o seu poder, o seu governo, eles rodeavam pelo seu espaço territorial. E aí Satanás ele se utiliza da mesma linguagem para falar a Deus que ele era o responsável pela terra. Só que aí Deus faz menção a Jó, dizendo o seguinte: olha, as coisas não são bem assim. Não é do jeito que você está dizendo. Você conhece o meu servo Jó? Não existe um homem como ele, um homem íntegro, reto, correto, temente a Deus, que se desvia do mal. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo a Satanás era o seguinte: você pode até se intitular o responsável e o dono do mundo, mas enquanto houver apenas uma pessoa que esteja em oposição ao seu governo, significa dizer que você não é governante de lugar nenhum. A segunda verdade que é apresentada aqui diz o seguinte: existe alguma disputa assinalada pelo fato de Deus perguntar a Satanás se Satanás havia reparado em Jó. Por que reparar em Jó? Essa pergunta faz bastante sentido no contexto de uma disputa mais ampla e que já existia antes. É como se Deus utilizasse Jó como referência a algo. Do tipo, Satanás chega provocando ali, né, dizendo que ele tem uma posição e que ele teoricamente está vencendo. E aí Deus se utiliza da pessoa de Jó para dizer o seguinte: olha, as coisas não são bem assim. O jogo não está vencido. Você não venceu o jogo. Eu ainda tenho, vamos dizer assim, representantes ali na Terra. E pensando sobre esse assunto, eu imagino, por exemplo, o Senhor se utilizando da pessoa de Abel, Satanás se utilizando de Caim e Deus se utilizando de Abel. Satanás se utilizando de todo mundo e Deus se utilizando de Noé. Ou seja, Deus sempre teve um remanescente que, de certo modo, colaborava, né, afirmava o seu argumento de que sim, é possível viver. O regime de Deus é possível sim ser uma realidade nas nossas vidas. O terceira verdade que eu destaquei aqui diz o seguinte: enquanto o Senhor disse que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia a Deus apenas porque ele o protegia. Essa era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. Ao Satanás
atacar a pessoa de Jó, dizendo que ele só era temente a Deus, uma pessoa íntegra e dedicada porque ele era uma pessoa abençoada, automaticamente Satanás estava atacando o caráter de Deus. Porque toda vez que eu e você, de certo modo, desenvolvemos características do nosso Criador, assim como foi no princípio, na verdade, nós apenas demonstramos a nossa semelhança com ele. E quando Satanás ataca a mim e a você, na verdade, ele está querendo atacar o próprio Deus. Então, isso, de fato, reflete vamos dizer assim, a, a triste realidade do grande conflito, né? Que, de fato, são ataques direcionados entre Deus e Satanás. E que, de certo modo, eu e você acabamos nos envolvendo por sermos, de fato, o objeto de apreço e de amor de Deus. Como Satanás não tem o poder nem a condição devida para atacar diretamente a Deus, ele ataca a mim e a você, no intuito de fazer Deus sofrer. O quarto ponto, Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó com uma cerca. Interessante, né? Isso foi mencionado ali no versículo 10 do capítulo 1. Deus estava como se fosse cercando Jó, evitando que qualquer tipo de mal chegasse à sua vida, que atingisse a sua família, os seus bens e tudo o que pertencia a ele. E aí Satanás se utiliza desse argumento dizendo o seguinte: olha, o homem vai, vamos dizer assim, vai ser fiel mesmo. Tu está cercando ele, tem uma muralha protegendo ele. Tira a muralha, deixa eu tocar, deixa eu fazer aquilo que eu sei de fazer de melhor, que é trazer desgraça, trazer destruição, trazer dor, trazer calamidade. E aí você vai ver ele bem revoltadozinho. E aí, continuando, diz o seguinte: pois isso tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Isso mostra que Satanás tinha limites, e exatamente há regras de engajamento, e que ele queria prejudicar Jó. De fato, o Satanás ele não tem nenhuma boa intenção comigo e com você. Por mais que algumas pessoas estejam, de certo modo, embriagadas, ou sejam, fora de si, com as promessas de Satanás, os benefícios que Satanás pode trazer nesse mundo mal, a gente entende, a gente vê pelo contexto bíblico que, de fato, a intenção de Satanás com Jó não foi apenas nesse momento de trazer tristeza, trazer dor, mas quem sabe isso já era, vamos dizer assim, plano dele há muito tempo. Porém, como Deus o protegia, como Deus o cercava, né, assim como ele se utilizou desse termo, ele não tinha, vamos dizer assim, permissão para trazer dor e sofrimento a Jó. Somente quando Deus tira essa restrição, Satanás pode fazer alguma coisa. E um ponto interessante que eu estive refletindo com base nisso, que Jó, ele passou por tudo isso, né? Inclusive, é o próximo ponto que diz assim, ó, Deus responde às acusações de Satanás, permitindo que o inimigo tentasse a sua teoria, mas com limites. Sempre que a gente vê, né, Satanás ele não tem poder total ou força total para infligir dor na pessoa de Jó. E da mesma forma que assim é com Jó, assim é comigo e com você. Às vezes, nós ficamos reclamando, né? Ficamos injuriados com algumas situações que estamos passando, achando que estamos, quem sabe, vivendo no limite. Quando, na verdade, Deus não permite isso. Existe um texto bem conhecido, que me veio à mente agora, que diz o seguinte: Deus não permite nada que venha até mim a você que nós não possamos suportar. Isso se refere tanto às coisas boas da vida, como também às coisas ruins da vida. Ou seja, a depender do que você esteja passando hoje, pode ter certeza que você pode lidar com isso. Embora você ache que é impossível, que está pesado demais, que você não aguenta, tenha certeza disso. O Senhor que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, Ele sabe que nós temos a condição devida de suportar. E o melhor de tudo isso é que Ele não nos abandona nesses momentos ruins. Ele está ali junto com a gente para nos dar aquilo que é necessário e preciso para poder suportar
tudo e qualquer coisa. Um outro ponto que eu destaquei é o seguinte, ó, Satanás trouxe calamidades contra a família de Jó, mas o patriarca continuou a bendizer o Senhor, mostrando que as acusações eram falsas. Muitas vezes eu e você queremos dar testemunho somente dos livramentos, dos milagres, daquilo de bom que tem acontecido na nossa vida. Mas você sabia que o testemunho mais bonito, o testemunho mais poderoso, é eu e você glorificarmos a Deus, mesmo quando tudo estiver dando errado? Como assim? Olha a vida de Jó. Jó, mesmo nos piores momentos da vida dele, ele bendizia ao Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó falou. Será que eu e você temos, de certo modo, seguido os passos de Jó e feito a mesma coisa quando os momentos ruins, quando as provações batem, quando a nossa fé é testada e provada? Será que nós temos se aproveitado dessa situação para glorificar o nome de Deus, assim como Jó fez? Que nós possamos aprender isso com Jó. Porque sim, o mais lindo testemunho é quando eu e você glorificamos de pé o nome de Deus, mesmo passando pelos momentos mais difíceis da vida. Por último, a história de Jó ensina várias coisas, de fato. Existem regras de engajamento no conflito. Em outras palavras, Satanás, ele não tem liberdade total para, de certo modo, tocar em mim e você. Ele é restringido. E quem põe essa restrição sobre ele é o nosso Deus. O nosso Deus, ele permite até certo ponto, e isso, de certo modo, é de acordo com os critérios que eu e você não conhecemos. Mas a confiança que nós temos é: o Senhor não nos deixa à mercê de Satanás. O Senhor não nos deixa vulneráveis a Satanás. Porque se assim fosse, meus queridos, a gente não duraria nada. A gente seria completamente destruído. Porque, como a Bíblia bem diz, a intenção, o intuito dele é matar, roubar e destruir. Fora que ele está irado comigo e com você, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Seguindo aqui, existem parâmetros na corte celestial pelos quais as acusações contra o Senhor são respondidas, sem que ele viole os princípios do amor, o fundamento do governo de Deus e sua maneira de dirigir o universo e as criaturas inteligentes. Da mesma forma que existem ali regras impostas a Satanás, restrições, limites, também Deus se autolimita, Deus se auto-restringe, no aspecto de que ele não, de certo modo, manipula o jogo ao seu favor. Ele segue o regime do seu próprio caráter. E por ele ser amor, ele, posso utilizar essa palavra, ele fica na expectativa de que o amor ofertado por ele, para mim e para você, seja retribuído em forma de fidelidade, em forma de, vamos dizer assim, de decisão favorável a ele. Então, que nós, ao meditarmos, né, chegamos ao fim de mais um estudo guiado, ao meditarmos sobre o caso de Jó, que foi o tema de hoje, a gente possa, assim, refletir, pensar e, quem sabe, trazer para a nossa vida a experiência desse patriarca, desse grande homem que está registrado nas histórias bíblicas. Uma história real que, de fato, vamos dizer assim, de muita importância e de um grande ensinamento para nós. Tá certo? Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.